Bom dia a todos, meu nome é Adriana Bolsas Ribeiro, nutricionista. Atualmente eu coordeno as ações de alimentação e nutrição do estado de São Paulo. Gostaria de dizer, que a videoconferência ela será transmitida pelo portal da TecRec, pelo endereço www.escolasdegoverno.sp.gov.br. As dúvidas elas deverão ser enviadas por e-mail para fundap.vc@fundap.sp.gov.br. E os polos poderão pedir a palavra no final das apresentações. O tema de hoje da videoconferência é o Programa Nacional de Controle e Combate à Obesidade e Educação Nutricional. Gostaria de apresentar a Ana Cristina Feldenheimer, nutricionista, consultora técnica da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, CEGAN, que faz parte da estrutura orgânica do Ministério da Saúde, fazendo parte do Departamento de Atenção Básica e da Secretaria de Atenção à Saúde. Além disso, ela coordena a equipe de promoção de saúde dessa coordenação. E ela irá apresentar o Programa Nacional de Controle e Combate da Obesidade, ligado ao Ministério da Saúde. E também a professora doutora Maria Cristina Faber-Bug, que é nutricionista, doutora em saúde pública, coordenadora do curso Inteira Nutri Nutricionista, que é oferecido pela Rede SANS, que é a Rede de Defesa e Promoção da Alimentação Saudável, vinculada à Unesp de Botucatu, né? Esses cursos têm por objetivo capacitar os atores sociais e promover a alimentação saudável e solidária, sendo realizado à distância, com tarefas teóricas e práticas. Agora passo a palavra para a Ana Cristina, que fará a sua apresentação. Bom dia, meu nome é Ana Carolina. Eu queria agradecer, primeiramente, à Secretaria de Estado de Saúde, que me convidou para estar aqui hoje, para poder falar sobre as ações do Ministério da Saúde com relação à obesidade, prevenção e controle da obesidade. Então, para começar, quando a gente fala de obesidade, a obesidade é um tema muito amplo, de causa multifatorial, e que é importante a gente entender que a gente não vai conseguir atuar na obesidade atuando só na saúde. E o governo hoje tem uma clareza de que a gente tem que ter ações que elas vão lidar, não só na questão biológica, mas na questão cultural, na questão histórica, né? Os povos e comunidades tradicionais têm uma questão muito importante com relação à obesidade, que não é diferente em cada povo, questões políticas, ambientais, econômicas, e tudo isso acaba determinando a obesidade na população brasileira hoje. Então, não é só uma questão do consumo alimentar, do que se gasta de energia, é uma questão muito mais complexa. E aí, o que a gente percebe no país hoje? O Brasil, ele é um país em que nos últimos 30 anos teve uma mudança muito grande no cenário nosso epidemiológico. A gente tinha a nutrição como um grande desafio na década de 70, 80 e 90, e atualmente o que a gente percebe é que a obesidade vem crescendo, não só entre adultos, como em crianças e jovens, e nas faixas etárias de renda, nos mais pobres e nos mais ricos. E aí a gente observa aqui no gráfico, que nas crianças de 5 a 9 anos, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, o que a gente percebe é que o baixo peso ele foi diminuindo ao longo do tempo, déficit de altura, ele é super baixo hoje no Brasil, é por volta de 7%, e já sobrepeso e obesidade, excesso de peso, ele foi de 10% a 30% nos últimos anos. Então, atualmente, 1 em cada 3 crianças nossas estão com peso acima do que deveria estar, teria que ter esse peso diminuído, com crescimento, com outros fatores. Com adolescentes, a questão também é muito parecida. A gente percebe que nos últimos 30 anos o baixo peso diminuiu bastante e o excesso de peso também vem aumentando a cada ano, a cada década que a gente vai coletando dados, a gente percebe que esse índice vem aumentando. E é uma questão muito preocupante porque eles são os futuros. No Brasil, hoje,
quem é adulto hoje, há 20 anos atrás, tinha mais ou menos 7% de excesso de peso. Quem vai ser adulto daqui a 20 anos já tem 20% de excesso de peso na adolescência, o que mostra que o quadro é muito alarmante. E em adultos, a situação é a situação mais preocupante da população. Hoje, 1 em cada 2 adultos tem o peso acima do que deveria e 15% deles estão com obesidade, sendo um pouco maior em mulheres do que em homens. As mulheres têm 12% os homens têm 12%, as mulheres têm cerca de 16%, e a cada ano a gente percebe que aumenta um pouquinho esse índice. E aí, quando a gente vai ver o Viditel, que é uma pesquisa que a gente faz anualmente na saúde, por telefone, a gente percebe que a cada ano, né, a gente aumenta um pouquinho o sobrepeso e aumenta um pouquinho a obesidade. Então, esse índice ele é crescente, cerca de 1% por ano aumenta o excesso de peso e 0,8% aumenta a obesidade, o que mostra que esse quadro tem que ser revertido. E aí a gente pensa assim, ah, não, mas isso é uma questão só das famílias ricas. Não, a gente percebe que isso também acontece nas famílias mais pobres. Quando a gente vê os dados do Bolsa Família, por exemplo, a gente percebe que as mulheres que recebem Bolsa Família, elas têm 47% de excesso de peso e quase 18% de obesidade, que é um pouco maior do que a média nacional. E as crianças também do Bolsa Família também têm índices mais altos de sobrepeso e obesidade, então tem que tomar cuidado não só nas famílias mais ricas, mas nas mais pobres. É uma questão que socialmente está em todas as classes sociais. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em números, né? E qual que é hoje o contingente de pessoas que a saúde tem que cuidar para reverter esse quadro? A gente tem aqui uma tabela nossa apresentação que mostra que cerca de 42% da população, 42 milhões de adultos hoje, né, que usam o SUS, estão com peso adequado, mas a gente tem também uma parcela igual de pessoas que estão com peso acima do que deveria estar, que é sobrepeso ou obesidade. E a gente entende que essas pessoas têm que ter ações para voltar ao peso que a gente considera como adequado, com IMC abaixo de 25. Então, a gente tem um contingente muito grande de pessoas que tem que ter algum cuidado, alguma atenção para que esse quadro não se alarme, entendendo que o sobrepeso hoje pode ser a pessoa que vai ser obesa daqui a 5, 10 anos. Então, é importante tratar desde sobrepeso até o obeso nos casos mais graves, né? Então, a gente tem um contingente aí, o desafio não é pequeno. E aí, quando a gente pensa em custos, né? Quanto é que custa a obesidade no país hoje, né? Tem um estudo de 2012 agora que mostra que o Brasil gasta quase 2,1 bilhões de dólares com questões associadas à obesidade. Então, a gente aí vê sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, infarto do miocárdio, derrame. Então, nesse pacote, que são doenças, o câncer também é uma doença muito ligada à obesidade, certo? E desse valor, 1,4 bilhão é de gastos hospitalares e um pouco mais de $500 milhão é de ambulatório que a gente gasta hoje, né, com essa questão. E desse dinheiro, 10% desse valor, ele é diretamente ligado à obesidade. Então, é importante a gente ver que é um valor muito alto, né, embora acham que ele é subestimado. Né? E aí a gente também percebe que no gasto total do SUS, nesse novo slide, 3% no Brasil hoje a gente gasta com a questão de sobrepeso e obesidade, isso em 2007. Esse valor ele é crescente a cada ano. Então, além de um custo social, tem um custo financeiro para o sistema que sobrecarrega e é importante, uma doença que tem prevenção, então temos que tratá-la. E aí, o que se pensa, né? O Ministério da Saúde, ele tem um plano hoje, que é o Plano Nacional de Combate a Doenças Crônicas, e que a gente entende ele como a obesidade como um fator que contribui muito forte com diabetes, hipertensão, com os cânceres, né? E a ideia, então, é ter metas de redução da obesidade em 10 ou 20 anos para crianças, adultos e adolescentes. Para as crianças, a gente entende que como elas são pessoas ativas e que tem uma geração que vai nascer ainda, a ideia é poder baixar esses índices e chegar a valores né, dos anos 90. Para adolescentes também a gente entende, como é uma população que também está crescendo, é dinâmica, a gente espera também que eles baixem ao longo do tempo com medidas efetivas, né, entre homens e mulheres. E para os adultos, a gente acha que se a gente conseguir estabilizar atualmente o que a gente tem de sobrepeso e obesidade para os próximos 10 anos e não crescer mais, já vai ser um desafio muito grande, né, manter essa população no peso em como está, porque se a gente continuar crescendo, aqui tem um gráfico, né, que a gente está mostrando, que mostra que se a gente continuar avançando como a gente avança, em 15 anos a gente vai ser igual aos Estados Unidos, a gente vai ter uma população com 1/3 de pessoas obesas
no nosso país é uma questão muito preocupante. Além das questões da saúde, os ministérios do governo sentaram para discutir um plano intersetorial de obesidade. Como eu falei no começo, a obesidade é uma questão que não é só a questão da saúde, é uma questão política, social, de modos de vida, de consumo alimentar. Então, sentaram-se os ministérios para ter um plano intersetorial de obesidade, que é um plano que vai ser assinado provavelmente agora no começo de novembro. E o plano ele mexe em 6 eixos. O primeiro eixo é a questão dos alimentos que estão disponíveis para a população, né? Ter alimentos saudáveis e disponíveis para toda a população consumir num preço acessível. O segundo eixo, que é importante, que vai, né, de encontro com a fala da professora Cristina, é a questão da educação, comunicação e informação. Como é que as pessoas são informadas de escolhas saudáveis, se empoderam disso, conseguem ter escolhas e se informam da melhor maneira. O terceiro eixo, que é a promoção de modos de vida saudáveis, não só se alimentar de uma maneira saudável, mas poder se atividade física, momentos de lazer, práticas corporais, como é que as pessoas mudam no transporte, nas cidades, isso. O quarto eixo é a vigilância alimentar nutricional, que é muito importante saber como é que a população está evoluindo, né, se a gente tem avanços, retrocessos com esse plano. O quinto eixo é um eixo que a saúde tem muito a contribuir, que é a atenção integral à saúde. Então, é importante a gente poder dar atenção integral desde a prevenção da obesidade até o tratamento, casos de cirurgia quando necessário, ambulatório, com exames que sejam adequados ao paciente que tem obesidade. E o sexto eixo é a regulação e controle da qualidade dos alimentos e questão da publicidade, a questão de leis que protejam a população, que consigam atuar nessa temática. E o plano, ele tem princípios que são muito próximos da saúde e agrega outros princípios. Então, o plano é um plano universal para todos os brasileiros, ele não é um plano só para quem usa o SUS ou para quem usa o SUAS, ele é um plano para todo mundo, né? Ele entende que a equidade é um valor importante, então a gente tem que dar mais atenção para quem precisa de mais cuidado. O plano prevê que tem uma participação social importante, os atores sociais, os conselhos de saúde, os conselhos que existem hoje no Brasil têm que contribuir com o plano, o conselho das cidades também são importantes. O plano ele pensa na autonomia do sujeito, porque cada sujeito ele tem que ser autônomo de suas escolhas, ele tem que estar empoderado, informado e poder decidir sobre sua vida. O plano também pensa na transparência do recurso público, né? Como é que ele é destinado, de onde vem o dinheiro, para onde vai, que as pessoas saibam como é que esse dinheiro é usado. O plano também é baseado em direitos humanos, e aí tem direito à saúde, à educação, que a gente discute tanto. O plano tem compromisso social, entendendo que o Estado tem uma obrigação, os municípios, né, o governo federal, então cada um tem que poder contribuir com o plano. E o plano também pensa na ética entre público e privado. Como é que são as relações nesse campo que é tão importante, tão sensível, né, poder discutir a relação entre público e privado na questão da obesidade, que tem muitos interesses que não são só os interesses da saúde. E aí o plano ele tem como objetivo controlar e prevenir a obesidade na população brasileira, com ações de prevenção de modos de vida saudáveis e atividade física nos ambientes que a gente vive. E ele quer melhorar tanto o padrão de consumo da população, ele quer revalorizar os alimentos regionais, a cultura regional, não só do consumo alimentar, mas das práticas corporais. Ter estratégias que consigam promover que as pessoas voltem a comer arroz, feijão, verduras, legumes, alimentação tradicional e não alimentação processada, né, com alimentos integrais, leguminosas e alimentos adequados e saudáveis. O plano também pensa em promover atividade física na população, práticas corporais, como caminhadas, a questão das pessoas se mexerem mais, estilo de vida, a questão do transporte, trabalho, emprego. Ele pensa também na linha de cuidado do obeso, né, que a saúde tem uma questão muito importante com isso. E espaços de convivência. O plano acha que a gente tem que mudar a cidade, do modo que a gente vive, para poder enfrentar essa realidade de hoje. Não é uma questão só da saúde, como eu falei no começo, os setores têm que contribuir com isso. E a meta do plano é aumentar o consumo de verduras e legumes, de peixe, diminuir o consumo de açúcar, diminuir o consumo de sódio, estabilizar também o excesso de peso e obesidade em adultos, diminuir nas crianças e aumentar a prática da atividade física com várias ações. E aí, quando a gente pensa na saúde, a primeira questão que a gente fala, que a gente ressalta, é a questão da PNAM. A PNAM, para quem não conhece, é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Ela é de 99 e em 2010 ela foi republicada, revisada e republicada em 2011. A nova versão da PNAM, ela tem as prioridades, atenção nutricional, então ela fala da alimentação saudável,
da obesidade, da desnutrição, que ainda existe no país em algumas questões, em alguns focos, em algumas comunidades, é uma questão importante a ser tratada, e das carências específicas, como hipovitaminose A, anemia, que são importantes na questão da alimentação, né? E a PNAE ela tem como propósito melhorar as condições de saúde da população pela alimentação e nutrição, promovendo a saúde de uma maneira integral e não deslocada das outras ações de saúde. A PNAE tem 9 diretrizes hoje, né, na nova versão dela. Eu vou falar mais da diretriz 2, mas eu vou citar todas aqui nesse momento. Então, a primeira diretriz é como é que se organiza a atenção nutricional. A segunda é a promoção da alimentação adequada e saudável. A terceira que é a vigilância alimentar e nutricional, que todo mundo conhece, né, muito importante também. A quarta é a diretriz, que é a gestão das ações de alimentação e nutrição no território, no estado, no município. A quinta diretriz é a participação e controle social. É importante ouvir a comunidade,
Obrigada, Ana Carolina, pela sua excelente explanação. E agora eu passo a palavra para a doutora Maria Cristina Buggi, para ela conversar um pouquinho mais com a gente sobre educação alimentar e nutricional. Bom dia, eu agradeço o convite para estar aqui e tratar desse assunto que é um assunto desafiador. A educação é um tema muito desafiador, não é um tema fácil, não é um tema banal, é um tema complexo. E, diferente do que muita gente pensa, ele não é um tema novo. 3, 4 séculos antes de Cristo, já havia discussões entre os pensadores da época a respeito de se seguir os impulsos ou ter uma atitude mais comedida, mais cuidadosa em relação à alimentação. Então, isso era visto assim como um dilema ético. Hoje, qual é a finalidade da educação alimentar e nutricional nos dias de hoje? Contribuir para promover a valorização e a prática da alimentação de boa qualidade entre pessoas de todas as faixas etárias, prevenir doenças e contribuir para o controle de doenças. Eu quero fazer aqui uma reflexão a respeito da questão do promover, né? Porque promover envolve educar. Promover é mais amplo que educar. A educação está contida dentro da promoção. A promoção inclui o apoio, por exemplo, os restaurantes populares constituem um apoio à promoção da alimentação saudável. Todos esses programas que a Carolina citou constituem apoios. A proteção também faz parte, a proteção das leis que protegem também faz parte da promoção. Mas a educação, ela é mais sutil, ela é mais específica. Ela foca o desenvolvimento da capacidade das pessoas de refletirem a respeito da alimentação. Aqui nós estamos voltados para a saúde, mas mais alguns anos nós vamos começar a discutir também educação alimentar e nutricional em função de sustentabilidade ambiental. Então, o foco é amplo. Ela não é nova, como eu falei no início. E no Brasil, ela já começou nas décadas de 30 e 40. Muitas pessoas acham que é uma coisa muito recente. Não é. Nas décadas de 30 e 40 já se falava em educação alimentar, com a palavra alimentar. O que se fazia, o que se pensava na época? Né? Que os pobres comiam mal porque não tinham informação, porque não sabiam como comer. E aí a educação foi focalizada na população de baixo poder aquisitivo. Nas décadas de 50 e 60, ela esteve muito atrelada a objetivos econômicos. Foi a época, por exemplo, que foi introduzida a soja no Brasil. Aí a educação veio para ensinar a população a consumir soja. Claro que não deu certo, porque nós gostamos de feijão, né? Então, esse valor da cultura, ele é muito importante, ele precisa ser considerado. Depois, na década de 70, a medicina se apropriou mais da educação e passou a chamar de educação nutricional, porque é referenciada na ciência da nutrição.
E aí ela foi tratada como educação nutricional nas décadas de 80 e 90. Mas aí aconteceu um problema. As pesquisas da época mostraram algo que era correto, né? Que os pobres comiam de forma muito semelhante aos ricos. Então, os pobres só comiam menos, faltavam calorias. Só que havia o reverso disso. Os ricos também comiam igual aos pobres. Então, faltava na alimentação da população como um todo verduras, legumes, frutas, os alimentos de mais baixo valor calórico, os alimentos mais naturais. E se pensou, né, então, que a questão do problema alimentar, ela dependia basicamente da renda e que, se subisse a renda, a alimentação seria boa. Na verdade, desde o Plano Real, quer dizer, quando o preço dos alimentos ficou mais estabilizado e começou a aumentar o consumo de muitos alimentos, se verificou que isso não era verdade. Aí começou a aparecer a obesidade. Mas durante as décadas de 80 e 90, a tal da educação nutricional foi para o exílio, né? Ela foi para o exílio. Há autores que se referem assim, ela foi para o exílio porque não se acreditava realmente que o problema fosse de ordem educativa. No século XXI, nos últimos 10 anos, então, a educação alimentar e nutricional ressurge, agora sim, alimentar e nutricional, né, com as duas palavras, o que é bastante coerente, porque a gente tem uma educação alimentar que é cultural, que a gente aprende com a família, na escola, com os vizinhos, até com a televisão, bem ou mal, mas com a televisão influi nas nossas práticas alimentares. E aquilo que nós temos como padrão é aquilo que a sociedade nos ensina, que é aquilo que nós aprendemos na sociedade. Mas ela é nutricional também porque ela é referenciada na ciência da nutrição. E a palavra educação, nessa expressão educação alimentar e nutricional, a educação é o substantivo. Alimentar e nutricional são atributos dessa educação. Isso é muito importante porque quando se fala em educação, se fala em intervir em vidas humanas. E para isso há considerações de ordem ética, de ordem filosófica, quando intervir, como intervir, até que ponto a gente pode intervir, né? Então, são questões inerentes à educação. É um foco que é um pouco diferente do da saúde, mas eles se complementam. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que significa educação em alimentação e nutrição. Então, é muito importante a construção de valores, né? Então, por exemplo, o consumo de alimentos minimamente transformados, de alimentos mais próximos da forma como eles vêm da terra, né? Do cuidado que se tem, de ter uma preparação cuidadosa dos alimentos, uma seleção, uma escolha cuidadosa dos alimentos, de se dar importância para isso no cotidiano da vida. A despeito da correria, a despeito da falta de tempo, que todos nós temos esse problema, mas de formar valores,
relacionados à alimentação. Um outro valor importante é a comensalidade. O valor de se comer junto, de se fazer a refeição em conjunto. A gente, quando fala em comensalidade, pensa muito em grandes reuniões familiares, em celebrações, mas a gente pode pensar em comensalidade dentro do cotidiano da família. Por exemplo, tomar um café da manhã, um de jejum juntos. Porque é nesse momento que acontecem muitas conversas que são próprias da família, né? Que a mãe diz para o filho, olha, presta atenção na aula, não esquece o seu trabalho, cuidado quando for atravessar a rua. Então, o cuidado, né? O cuidado com os filhos, ele está muito relacionado aos momentos das refeições. Há crianças que realmente não tem condição de ter isso. Todos os professores que trabalham em escolas públicas, principalmente escolas de periferia, já viram crianças que chegam à escola sem comer. A primeira coisa que se pensa é, não tem comida em casa. E isso não é uma regra geral. Às vezes, os pais, a mãe, o pai da criança, saem muito cedo para trabalhar. Às vezes saem 4 horas da manhã. A criança levanta às 7, se veste sozinha, vai para a escola. Ela nem prepara, né, nada para si. Aí ela chega na escola com fome, às vezes chega a desmaiar. A gente ouve relatos de professores. Essas crianças, elas podem até não ter a miséria em relação à presença do alimento nas suas casas, mas elas sofrem de uma miséria social. É uma falta das pessoas que cuidem delas naquele momento. Aí, às vezes, se diz, não, então a escola tem que fornecer café da manhã, tem que fornecer de jejum para todos. Será? Né? Porque a família também tem que ser educada a cuidar dessa criança. Há exceções? Há. Mas essas crianças vão ser, então, atendidas pela escola. A escola precisa saber quais são essas crianças que chegam à escola sem comer, por que chegam à escola sem comer. E aquele cuidado que a escola vai ter com elas também é educação. E aí pode-se fazer uma relação entre a escola